Fala, galerinha amada, maravilha, 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 eu sou a Gláucia, esse aqui é o canal do Portal Maravilha e hoje eu vou ensinar você a fazer um molde de uma pirâmide como essa, um molde de silicone. Então fica comigo até o final, porque com certeza você vai gostar muito das dicas que eu tenho para te dar hoje. Maravilha, maravilha, galerinha do amor. Essas dicas que eu vou te passar aqui hoje vão te ajudar a fazer um molde de uma pirâmide como essa. Essa pirâmide é uma pirâmide relativamente grande. Eu tô aqui com uma régua, ó, vou medir aqui. Ela tem, vamos ver, 27 centímetros e meio de altura e a base dela tem 16 centímetros. Essas técnicas que eu vou te ensinar aqui hoje, você pode utilizar fazendo uma pirâmide grande, fazendo uma pirâmide pequena ou qualquer outra peça, não necessariamente precisa ser uma pirâmide, ok? A técnica é a mesma, a gente vai trabalhar com a borracha de silicone da Redelize, a borracha branca, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês darem uma olhada e vocês podem utilizar em qualquer peça que vocês vão fazer. É só tomar os cuidados das coisas que eu vou te falar aqui e pode criar o seu molde. Por que é legal a gente poder aprender a fazer os moldes dos nossos orgonites? Porque dessa forma você pode criar a peça que você quiser. Se você tiver alguma peça para tirar um molde dela, você pode criar o que você desejar. Você não precisa ficar à mercê somente do que o mercado tem para te oferecer. E às vezes você quer fazer alguma coisa diferente que não tem por aí, que você não encontra, você vai lá e cria seus próprios moldes. É muito simples, é muito fácil, pode ser um pouco trabalhoso para algumas pessoas, mas vocês vão perceber que realmente é tudo muito tranquilo de fazer, tá bom? A primeira coisa que nós vamos fazer é o aparato do molde. Por quê? Porque a gente vai fazer como se fosse uma casinha para colocar esse molde de borracha dentro. Então, eu estou usando aqui, ó, papelão, nós vamos fazer essa casinha de papelão, mas se você tiver, por exemplo, um pote, se a sua peça for uma peça pequena e tem um pote que essa peça caiba inteira dentro desse pote, você já pode fazer diretamente dentro do pote. Aqui eu vou ensinar você como que a gente faz essa casinha, como que a gente desenvolve toda a parte aqui para não grudar, né, para não ficar grudado, e também como você vai economizar a borracha, porque se o pote for muito grande, você pode estar perdendo borracha, então você pode economizar, tá bom? Vamos lá então, mãos à massa. Eu já fiz aqui a primeira parte, já está pronta, mas vou explicar para você exatamente o que eu fiz, tá? A primeira coisa que eu fiz foi pegar as dimensões dessa pirâmide. Então, aqui ó, para você ter uma noção, essa pirâmide, ela é exatamente esse desenho branco aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, você vai ver que é exatamente o mesmo tamanho, tá? Eu fiz aqui o mesmo desenho. Para você entender, coloquei esse papel branco aqui para a gente poder entender exatamente como é que vai ser, tá? Eu poderia ter feito ela reta aqui, né? Deixa eu fazer assim, ó, para você entender melhor. Eu poderia ter feito ela reta assim, tá certo? Mas aqui, ó, essa parte que não tem nada aqui, né, que a gente não vai fazer, a gente vai economizar a borracha. Por isso eu fiz ela nessa diagonal. Essa diagonal aqui vai te ajudar a economizar a quantidade de material, a quantidade de silicone, ok? Você precisa tomar cuidado com o seguinte: quando formos fazer as peças, que o molde estiver pronto, a resina ela vai pesar dentro do molde. Então o ideal é que você deixe uma parede mais espessa. Aqui eu deixei 3 centímetros para cada lado. Então tem 3 centímetros para cá e tem 3 centímetros para cá. Se você quiser fazer um pouco maior, você pode fazer. Para as peças grandes, quanto maior essa parede aqui, melhor. E você pode perceber que aqui, ó, não fui inclinando exatamente igual, né? Então aqui eu tenho 3 centímetros de distância e aqui eu tenho 6 centímetros de distância. Por quê? Porque o molde, quando a gente trabalha com ele assim, né, de cabeça para baixo, para poder montar o orgonite. Então aqui embaixo eu preciso que essa base ela esteja realmente forte, ela não pode ser uma base muito fraca, muito fina,
Por isso, eu fui fazendo com que ela fosse ficando um pouco mais larga aqui no final, para que ele não ficasse muito fino e depois, na hora de fazer o trabalho, o molde acabar ficando maleável demais, flexível demais. Nós vamos utilizar, aqui são 4 faces, né, dessa pirâmide. Então, o que que eu fiz? Eu cortei 4 faces iguais no papelão. Quanto mais reto for o papelão, melhor, tá vendo? Porque aí você vai ter uma estabilidade maior do seu molde. A ideia aqui agora é a seguinte: nós vamos fazer uma casinha mesmo, né? Para poder colocar o molde aqui dentro, fazer o molde aqui dentro. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colar essas partes, essas paredes, utilizando cola quente, tá bom? Vou fazer esse trabalho aqui. Assim que eu tiver finalizado, eu vou mostrar para vocês. Não vou ficar fazendo passo a passo aqui, porque senão esse vídeo vai acabar ficando muito longo. Mas eu acredito que você saiba utilizar aqui essa pistolinha de cola quente. Muito bom, gente, ó, tô aqui com a casinha pronta, tá? Vou falar para vocês aqui como é que eu fiz, né? Peguei aquelas 4 partes e colei. Deixa eu tirar aqui esse papelão daqui, depois ele vai voltar. Mas eu colei as 4 partes, ok? Eu utilizei aqui, ó, cola quente. Eu colei com cola quente tanto por fora quanto por dentro. Então, é muito importante que vocês percebam, tá bom? Que aqui, ó, precisa estar muito bem vedado para o silicone não vazar na hora que a gente colocar ele. Porque o silicone, ele vai entrar aqui de forma líquida. Então ele pode vazar. Por isso eu passei a cola quente aqui dentro, em todos os nas 4 quinas, tá bom? Nas 4 quinas. Pode passar bastante. Eu usei aqui 3 bastões daquele, né? Eu acho que fala assim mesmo, né? Bastão de cola quente. Então eu usei 3. Eu vou usar mais um pouquinho, porque eu vou colocar na base daqui a pouco para vocês verem. Então, por dentro, cola quente, e por fora também. Sendo que aqui por fora eu reforcei ainda com um durex grosso, tá? Então eu passei um durex do lado de cá, outro durex do lado de cá e um no meio. Por quê? Para eu ter certeza que não vai vazar. Se o silicone vazar, vai chegar aqui no durex, ele não vai passar, senão a gente vai perder o silicone na hora que estiver fazendo. Principalmente uma peça como essa, que é uma peça muito grande. Então, ela vai fazer muito peso, certo? Por conta disso, eu resolvi fazer bem robusto, para que não dê nenhum problema. Algumas pessoas utilizam massa de modelar, fecham aqui com massinha de modelar. Isso dá certo quando você está fazendo um molde pequeno, porque ele não vai ter tanto peso, tanto volume. Mas um molde grande como esse, eu acho meio arriscado trabalhar somente com a massa de modelar. Então você pode passar a cola quente se você quiser e depois vedar com a massinha de modelar também se você quiser. Mas a massa de modelar ela é muito frágil, né? Então eu achei melhor vedar aqui com aquele durex grosso, certo? Então essa aqui é a nossa base para fazer o molde, ok? Então você tá vendo, a peça vai ficar lá dentro, né? Vai ficar mais ou menos nessa altura aqui e a gente vai trabalhar colocando o silicone aqui por dentro, tá bom? Então, olha, depois quando a gente for trabalhar, isso aqui vai virar também uma sustentação para o molde, porque como eu disse para vocês, o molde de silicone ele é flexível. Então, quando você começa a trabalhar, né? Vamos colocar aqui assim, começou a trabalhar para fazer essa peça, a resina a tendência dela é abrir o molde. Então, o ideal é que você tenha aqui alguma coisa, né, que dê esse sustento maior para que não abra o molde, tá certo? Então, aqui eu vou deixar essa casinha, né, eu tô chamando de casinha, mas é um suporte do molde, eu vou deixar ele para poder utilizar também na hora que eu faço as minhas peças. Quando eu finalizar o vídeo aqui, eu vou mostrar para você o que eu tô falando exatamente, porque pode ser que falando assim não flua tão bem. Agora é a hora
de cuidar de passar aqui uma vaselina ou alguma coisa, um desmoldante, para que a peça não grude no silicone. Então esse momento aqui, ele é muito importante, certo? Então eu tenho aqui, ó, eu utilizo essa vaselina, é uma vaselina sólida, você encontra facilmente, tá? Você pode utilizar algum outro óleo, outras pessoas podem utilizar também outro tipo de óleo. Vou passar aqui com a estopa para facilitar, certo? E aí você vai passar essa vaselina e depois você vai retirar todo o excesso. É importante retirar o excesso. Por quê? Porque qualquer marca que você tiver na peça, ela vai ser modelada pelo silicone. Porque esse silicone, ele pega todos os detalhes. Principalmente esse que eu vou usar hoje, que é o silicone branco. Ele é um silicone para pegar muito detalhe, inclusive ele é ótimo para fazer peças com detalhe. Se você deixar algum restinho de vaselina na peça, principalmente essa vaselina sólida, vai marcar a sua peça. É só você fazer isso, ó. Passou aqui a vaselina, você vem e retira o excesso. Já é o suficiente para não grudar, tá? Não costuma grudar quando você faz isso. E aí imagina, né, um trabalhão desse para fazer uma peça dessa, chegar no final, dá algum problema maior. Também é legal assim, né, a gente não deixar marca de dedo, perceber que ela tá bem cuidadinha, né? Acho que agora já foi aqui, tá bom? Fizemos aqui a nossa casinha e já demos um brilho na nossa peça. Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. Agora a gente vai fazer a base para poder colocar esse molde, né, essa casinha construída. Eu vou fazer aqui no papelão. Você pode dar uma olhada, ó, e perceber que eu fiz aqui uma marcação, tá vendo? Essa marcação, o que que é? Essa parte de dentro aqui é onde eu vou colocar a pirâmide. É o mesmo tamanho da base da pirâmide. Então eu vou colocar a pirâmide aqui, certo? Ó, vou mostrar aqui para você ver, ó. A pirâmide vai ficar exatamente aqui nessa base, tá certo? Acho que não dá para você ver aí, mas você entendeu aqui o que eu fiz, né? E agora eu venho com essa casinha pronta, tá? E venho ali na marcação. Por que eu fiz isso? Para poder deixar as paredes mais uniformes possível e para poder deixar ela mais centralizada possível. Agora eu vou pegar nessa base aqui embaixo e vou passar aqui também a cola quente. Por quê? Porque agora eu vou vir com silicone. Essa base aqui não pode de forma nenhuma vazar. Então, trabalha bastante na cola quente aqui, pode passar bastante cola quente. Se quiser passar também a massinha de modelar, fica à vontade, porque aqui nesse momento é muito importante. Como eu vou trabalhar com essa peça? Você tá vendo que ela é muito alta, né? Provavelmente, se eu jogar todo o silicone aqui dentro, ela vai ficar muito pesada. Então nós vamos trabalhar por partes. Eu entrei em contato com o pessoal da Redelize para saber se eu podia fazer dessa forma, porque o meu receio era o silicone de baixo secar e não dar certo eu colocar outras camadas de silicone. E eles me disseram que não tem problema, que eu posso fazer assim. Então eu vou fazer por camadas, porque assim ele vai secar na parte de baixo e aí depois eu venho com uma outra parte, mas aqui embaixo já está seco. Então ele não vai pesar tanto na hora da confecção do molde. Pode ser que eu faça em 3 ou 4 partes, não sei exatamente. Vamos ver como é que vai ser isso, tá bom? Já volto. Muito bom, muito bom, muito bem. Já fiz aqui, olha só. Eu passei a cola quente nessa base, tá? Toda nas 4 partes, nas 4 bases, ok? Deixa eu deixar aqui. E também fiz a mesma coisa. Coloquei aqui o durex para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável, né? Com o silicone vazando. Então isso aqui é muito importante, tá? Fazer aqui uma vedação, vedar aqui com muita firmeza, para que você não tenha nenhum problema aí. Então, ó, ela tá bem firme, tá vendo? Ó, tá bem firme nessa base aqui de papelão. A pirâmide já tá lá dentro, tá aqui, ó.
A altura dela tá realmente até aqui assim, mais ou menos. E agora a gente vem com o silicone. Então eu estou usando esse silicone aqui, que é um silicone branco. É um silicone que traz bastante essa coisa do detalhe, né? Para peças que precisam de mais detalhes. Ele realmente é ótimo. E aí aqui agora é o seguinte, a gente vai fazer uma mistura. É importante que você misture bem mesmo, porque ele tem uma mistura de óleos e sólidos. Esse é o silicone. Para que ele flua bem, para que ele funcione bem, a gente tem que trabalhar com essa mistura bastante homogênea. E aqui também tem o catalisador. Então, quando você compra o silicone, ele já vem com esse catalisador. Lembrando que é importante tomar cuidado, né, com essa coisa de bolhas e tudo mais. Vou te mostrar aqui como é que a gente cuida disso bem cuidadinho. Então aqui, ó, tô com a minha balancinha aqui. A proporção é sempre em massa, tá, gente? Sempre em massa. Então é 3% de catalisador em relação à quantidade de massa do silicone, da borracha. Então, assim, para cada 100 gramas de borracha, são 3 gramas de catalisador, tá bom? Então, vem 30 gramas de catalisador porque você compra 1 quilo de borracha. Então, fica bem fácil. Para cada 100 gramas de borracha de silicone, você vai usar 3 gramas de catalisador. Eu vou utilizar aqui, ó, eu vou testar primeiro meio quilo, né? Vamos lá, 500 gramas. Vamos ver quanto que dá aqui. 200, ó, 440, 480, 500, meio quilo. Aqui eu tenho meio quilo de borracha. Se para cada 100 gramas são 3 gramas de catalisador, 3 vezes 5, 15. Então vamos colocar 15 gramas de catalisador aqui. 15 gramas, ok. E agora mistura bem misturadinho. Mistura bem misturadinho, ó. Até você ter uma mistura bem homogênea. Ele vai ficar bastante molinho, assim, sabe? É bem líquido, né? Ó. Tá bem misturado. Aqui eu tô usando uma colher mesmo, tá? E aí, deixa bem homogêneo para que o silicone possa ficar por igual na hora que ele secar, tá bom? Ó, já tá bastante homogêneo. Ele já começou, você já percebe que ele já fica um pouquinho mais grosso. Ó. Ele já começa o processo. É importante você passar bem assim a colher ou o objeto que você for usar bem nas paredes do pote, tá? Vamos lá. E agora é só a gente jogar o silicone. Eu vou jogar bem aqui na beiradinha para ele já ir molhando, mas ele só ir molhando lá embaixo. Vamos ver como é que vai ficar. Opa, vazou um pouquinho, mas tá tudo certo. Como eu falei para vocês, eu vou fazer por partes, para que essa parte de baixo não fique sobrecarregada, né? Saturada, não pese tanto, porque o meu receio é ficar muito pesado. Muito bom. Vamos usar bastante silicone aqui, hein? Opa, aqui. Ó, ainda bem que eu passei, que eu coloquei o
o durex aqui embaixo, porque eu tô vendo aqui na base que ele já tá vazando um pouquinho, bem pouquinho, mas ele deu uma vazadinha. Então, foi bom eu ter colocado ali o durex. E agora eu vou fazer o seguinte, essa primeira parte aqui, ela vai vedar lá no fundo, deixando o silicone bastante homogêneo. Você já vai sentir que ele já trabalha, o catalisador já tá trabalhando aqui. Nem é bom demorar muito, vou jogar mais pro lado de cá. Porque é onde tá faltando preencher mais aqui o silicone. Eu espero que esse vídeo esteja ajudando bastante vocês. Dentro do nosso curso Construindo Orgonite de Frequência Elevada, nós também temos um módulo ensinando vocês a fazerem os seus moldes de silicone. Então agora eu vou aguardar essa primeira camadinha, ela tá bem aqui embaixo, ó. Vou aguardar ela secar para a gente poder fazer as próximas camadas. Eu acredito que as próximas camadas eu já vou poder fazer elas um pouco mais grossas, tá bom? Até daqui a pouco. Muito bom, muito bom, muito bem. Então vamos agora dar continuidade a fazer aqui, né, colocar o restante do silicone aqui dentro, tá bom? Eu já tenho aqui separadinho 1 kg da borracha de silicone, certo? Eu vou me levantar aqui que fica mais fácil para mim para eu trabalhar. É importante sempre mexer muito bem, tá, gente? Ó, mexe lá na parte de baixo, porque a parte sólida fica na parte de baixo do recipiente. Então aqui eu só tô misturando o silicone, certo? Como aqui já tem 1 kg de silicone, eu vou colocar todo o potinho aqui de catalisador, que são 30 gramas, que é exatamente a mesma medida, tá? Ela não vai variar. Lembrando, 3 gramas de catalisador para cada 100 gramas de borracha, certo? Ó. E aí agora vamos mexer bem para deixar essa mistura bastante homogênea. Dentro do curso Construindo Orgonites de Frequência Elevada, a gente tem um módulo onde eu ensino também os meus alunos a fazerem seus moldes. Agora aqui é o seguinte, gente, ó, para colocar o silicone, tenta deixar ele cair de uma forma bem uniforme, onde ele já vai estourando as bolhas. Então, ó, vai deixando ele cair aos pouquinhos, onde ele mesmo já vai estourando as bolhas nessa caída, né? Não joga tudo de uma vez só, não, para ele poder assentar lá dentro. Facilita a sua vida aqui na hora de colocar, tá? E aí, ó, a gente vai derramando, deixando ele assentar dentro do molde, certo? Vou retirando aqui. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que o silicone já começa a endurecer. Esse processo aqui, ele é bem rápido, é diferente do processo da resina. Você já sente ele mais endurecidinho aqui, ok? E aí, colocou o silicone lá dentro, a gente vai dar umas batidinhas assim, ó. Porque caso tenha alguma bolha, essa bolha vai subir, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui repetindo esse processo o quanto eu achar necessário antes de voltar, porque a gente realmente vai encher isso aqui tudo de silicone, e aí para não ficar muito longo o vídeo, não ficar muito extenso, eu vou voltar aqui quando ele tiver um pouco mais aqui em cima. Mas eu vou sempre repetir esse mesmo padrão, essa mesma técnica,
sempre misturando bem o silicone, depois fazendo aqui, medindo exatamente o peso, né, a massa do catalisador e a massa da borracha do silicone, misturando bem, deixando bem homogêneo sempre e na hora de colocar, tomando conta para que a gente não tenha bolhas, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto para a gente poder finalizar aqui esse molde. Muito bom, galera, ó, finalizei aqui, já coloquei todo o silicone aqui dentro, foram 8 quilos de silicone, já tá bem aqui na beirinha mesmo, tá bom? E agora a gente vai aguardar, eu vou aguardar até amanhã, agora são mais ou menos 3h30 da tarde, eu vou aguardar até amanhã, porque como tem uma quantidade grande de silicone, de borracha aqui dentro, eu quero ter certeza de que ele tá bem sequinho, de que ele catalisou bem, né, que ele tá bem catalisado, e aí amanhã eu vou abrir o molde para a gente ver como é que ficou, tá bom? Então, olha, sempre lembrando, usa as luvas, porque o silicone realmente ele fica grudando. Toma cuidado sempre com a quantidade de catalisador que vocês tiverem. E uma coisa muito legal, eu achei que eu fosse demorar mais tempo para fazer esse molde, mas ele realmente secou bem rápido. A borracha ela vai endurecendo bem rápido. Agora, para que ela possa secar realmente 100%, para que eu retire o molde daqui de dentro, eu acho melhor aguardar aí pelo menos 12 horas para a gente poder ter certeza de que vai dar tudo certo. Então, amanhã eu vou voltar aqui, amanhã, mas vai ser nesse vídeo aqui ainda, tá? Calma aí, não vai ser em outro vídeo não. É só para você ter essa noção de que realmente vai passar aí um dia e aí a gente vai retirar esse molde daqui de dentro e vamos ver como é que ficou essa pirâmide. Muito bom, muito bom, muito bem. Estamos aqui com essa belezinha pronta. Olha só que maravilha. Ficou um molde super robusto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ficou bastante robusto, tá vendo? 8 quilos de borracha. Lembrando que essa parede aqui, ó, tem 3 centímetros de largura. É legal você pensar em fazer um molde, quando você for fazer um molde grande assim, que ele tenha uma parede mais robusta. Tá bom? Então ele deu super certo, funcionou super bem. Eu tirei ele daqui de dentro. Eu não filmei retirando ele daqui, né, dessa casinha que eu construí, porque esse processo ele é muito delicado, ele demora muito. Então quando você for retirar, tenha paciência, tenha cuidado para você não perder o seu trabalho, porque realmente é muito trabalhoso. São 8 quilos, né? Nesse caso aqui foram 8 quilos de borracha, tá? E aí, como é que a gente vai utilizar esse molde? Eu trouxe aqui para vocês, ó, um molde que eu tenho de uma pirâmide menor. Olha só a diferença deles. Só que, como eu falei para vocês, ó, esse molde aqui eu comprei ele e a parede dele é muito fina. Tem, acho que 1 centímetro. Então, quando eu coloco a resina aqui dentro, ele acaba abrindo, sabe? Aqui a borda. Então, o que que eu fiz? Eu fiz esse suporte aqui também de papelão, onde eu posso utilizar aqui assim, ó. Porque aqui, pelo menos, eu tenho um suporte maior na lateral. Então, eu vou utilizar da mesma forma. É só você utilizar, né, ele como um suporte aqui, depois eu vou fechar ele novamente, tá bom? E posso utilizar como suporte na hora que eu estiver fazendo os meus orgonites. Gente, ficou realmente incrível. Essa borracha branca da Redelize, ela tem bastante resistência. Lembrando a vocês, aqui no Portal Maravilha, eu construo orgonite de frequência elevada. Eu não faço moldes para vender. Então, se você quiser comprar orgonites, você pode entrar em contato comigo. Mas caso você queira comprar moldes, aqui eu não fabrico moldes para vender. Eu ensino vocês a fazerem, ensino também vocês a fazerem orgonites, caso você tenha interesse em aprender de forma mais aprofundada, de forma mais terapêutica. É isso aí, galerinha do amor. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande contribuição para você. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita, se inscreve aqui no canal, porque eu estou trazendo sempre bastante conteúdo a respeito dos orgonites e tudo que está aqui no universo, né, da energia orgone e dessas peças maravilhosas que a gente constrói. Depois que você fizer seu molde, deixa aqui embaixo que eu quero saber o quanto esse vídeo realmente foi de grande contribuição para você. Gratidão, gratidão, gratidão e até o próximo vídeo.